Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com mais um vídeo aqui com muitas informações e um vídeo também para falar da frustração desse jogo diante do Cruzeiro, esse empate diante do Cruzeiro com mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Mais do que o empate, o jogo do Flamengo foi um jogo horroroso, um jogo muito fraco. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, que o seu like é muito importante. Se inscreva aqui no nosso canal também, porque a gente precisa demais da ajuda de vocês. A gente vai falar sobre Fabrício Bruno soltando verbo. Ele falou que o Flamengo está fazendo jogos de merda. Foi exatamente essa palavra que o Fabrício Bruno utilizou. Davi Luiz cumpriu a meta de minutos para a renovação automática com o Flamengo, renovação de contrato. Jorge Sampaoli saiu em defesa do Thiago Maia na entrevista coletiva, tem mercado da bola e muito mais a partir de agora. Então não esqueça, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Como a gente aqui é sem mimimi, vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre Fabrício Bruno, que soltou o verbo depois do empate do Flamengo no Maracanã diante do Cruzeiro. Ele disse que o Flamengo está fazendo, gente, jogos de merda. Ele foi direto, Fabrício Bruno foi direto. E eu vou trazer aqui para vocês exatamente o que ele falou, porque o Fabrício estava realmente indignado. Ele foi questionado sobre esse jogo, mais esse jogo ruim do Flamengo, e questionado sobre o que o Flamengo precisava para melhorar. E ele falou assim, não é só falar, a gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses 3 jogos de merda. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caímos. É pedir perdão ao torcedor que vem, espera a vitória. E não acontece, né? O torcedor deixa de comer para vir aqui e a vitória não acontece. Perdão. Foi o que disse Fabrício Bruno, que também completou, dizendo que a gente tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. É o que eu cobro lá dentro. A gente não consegue ter a constância, manter o ritmo. Né? Então, o Fabrício Bruno se mostrou muito indignado. Pelo que eu sei dos bastidores, o Fabrício Bruno é um jogador que sempre se mostra muito indignado. Ele não gosta, ele se sente muito irritado, tá? Quando o Flamengo perde, quando o Flamengo sofre, como vem sofrendo. Ele sempre fala isso no vestiário, sempre fica abatido. E dessa vez ele resolveu soltar o verbo. E eu tenho que concordar com ele, com todo respeito. O jogo do Flamengo diante do Cruzeiro foi uma atuação fraquíssima. Mais de 60 mil torcedores no Maracanã e o Flamengo, uma atuação desse jeito, uma atuação horrorosa, uma atuação fraca, faltou tudo, faltou profundidade, faltou criação, na minha opinião. O Flamengo fica tocando a bola de um lado para o outro e não cria. Os jogadores também não se movimentam, todo mundo muito parado, não se juntam, não se aproximam para fazer as tabelas, para dar opção de passe. Eu cansei de ver gente com a bola no meio-campo, esperando ali a opção de passe, e não aparecia, não tinha opção de passe. Né? Para completar o Gabi, que nunca perde pênalti, perdeu o pênalti. Ou seja, fase realmente muito difícil para o Flamengo, temporada difícil para o Flamengo. É o que eu falei recentemente. O Flamengo se transformou nesta temporada uma fábrica de vexames. Tá? E aproveitando que a gente está falando sobre zagueiro, vamos falar sobre o Davi Luiz, porque ele cumpriu a meta de minutos para a renovação de contrato automática. Né? O Léo Pereira foi titular, sentiu um problema no joelho, o Léo Pereira vai ser reavaliado, mas o Léo Pereira teve que sair e o Davi Luiz entrou em campo. O Davi Luiz jogou mais de 45 minutos e com isso ele cumpriu a meta para a renovação de contrato automática. A galera do GE hoje trouxe falando que era uma situação negociável e muita gente me questionou sobre isso, que apesar da renovação de contrato, a situação era negociável. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, tá? A informação que eu tenho, isso não é informação, é que qualquer contrato ele é negociável, isso é um ponto, e aí vamos falar de informação agora. Né? O Davi Luiz, quando veio para o Flamengo, ele já tinha como meta, como desejo, antes de encerrar a carreira, jogar novamente no futebol europeu. Sempre foi um desejo esse do Davi Luiz. Então, de fato, voltar ao futebol europeu é algo que mexe com o Davi Luiz. Se ele tiver uma proposta para retornar ao futebol europeu,
ou se acontecer alguma coisa em relação a isso, a chance é grande dele voltar, né? Porque é um desejo dele antes de encerrar a carreira. Então, de fato, o futuro dele, apesar dessa renovação de contrato automática até dezembro de 2024, né, o futuro dele ainda é um pouco incerto. Ele, nos últimos jogos, perdeu um pouco mais de espaço, ele que vinha sendo titular absoluto, já começou alguns jogos no banco, vale lembrar que ele teve problemas físicos também, teve algumas lesões, então isso também atrapalhou a trajetória dele com o Jorge Sampaoli aqui no Flamengo, tá? Mas o futuro do Davi, apesar dessa renovação de contrato automática, ele ainda não é muito claro. Ele está um pouco aberto, sim. É algo que a diretoria vai discutir com o Davi Luiz, não agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, vão discutir isso aí com o Davi Luiz, até porque, que eu falei para vocês, né, o Davi tem esse desejo de, antes de encerrar a carreira, se tiver oportunidade, jogar novamente no futebol europeu. Aproveitar que a gente está falando de zagueiros, eu ia falar sobre o mercado da bola mais para frente, mas como a gente está falando de zagueiros, eu vou falar sobre o mercado da bola relacionado aos zagueiros, né? Muita gente me perguntando em relação ao Samir. Eu já tinha falado em outros momentos sobre essa situação do Samir, quando o Beto Júnior deu a notícia, né, em primeira mão lá, falou de uma procura do Flamengo pelo Samir. O que eu sei é o seguinte, que o Flamengo não abriu negociação com o Tigres pelo Samir, pelo menos até agora, tá? Que o Tigres é um time que tem bastante dinheiro, o futebol mexicano tem bastante grana, e o Tigres e o Samir é um jogador importante para o Tigres, e o Tigres não quer negociar o Samir, não deseja negociar o Samir. O Samir também tem um salário muito alto lá no futebol mexicano, quase 1 milha, quase 1 milhão é o salário do Samir por lá, e dificilmente o Samir vai abrir mão de receber o dinheiro que ele recebe lá. Se tiver que se transferir novamente para o futebol brasileiro, a informação que eu tenho é que o Samir deseja manter ali o mesmo patamar financeiro, tá? Agora, particularmente, eu gosto muito do Samir. É um zagueiro versátil, joga na zaga, joga de lateral esquerdo, joga de volante, né? Teve uma passagem muito boa pela Udinese, teve uma rápida passagem pela Premier League, mas teve uma ótima passagem pela Udinese, chegou até a seleção brasileira, foi convocado para a seleção brasileira. Gosto demais do Samir, está numa idade boa, se livrou das lesões. Para quem lembra, na época do Flamengo ele se lesionava muito, se livrou das lesões. Mas é isso, vamos ver o que acontece. Além do Samir, o Flamengo tem outros jogadores no radar para a zaga, que hoje é uma prioridade do Jorge Sampaoli. Antes do Sampaoli chegar, a diretoria não tinha como prioridade contratar um zagueiro. Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo tem o desejo de voltar ao Brasil para jogar mais, né? Agora, é um jogador que sempre esteve no radar do Flamengo. Sempre esteve. Quando estava no Santos, o Flamengo tentou a contratação do Lucas Veríssimo, mas o Lucas Veríssimo, isso antes de contratar o Gustavo Henrique, tá? Quem lembra ali da dúvida, o Gustavo Henrique jogava com o Lucas Veríssimo. Então, antes de contratar o Gustavo Henrique, o Flamengo tentou a contratação do Lucas Veríssimo, mas o Lucas Veríssimo tinha contrato, tinha o desejo de ir para o futebol europeu e custava uma boa nota. Diferente do Gustavo Henrique. Na época, o Gustavo Henrique estava ficando sem contrato com o Santos, ele não ia renovar o contrato, estava basicamente na pista. Então, o Flamengo contratou o Gustavo Henrique praticamente de graça, né? Só pagando luvas e o salário. O Lucas Veríssimo acabou depois, um tempo depois, se transferindo para o futebol europeu, como era desejo dele. Mas ele teve uma grave lesão. E isso é uma situação que a diretoria do Flamengo pondera, né? Outros clubes no futebol brasileiro demonstraram interesse no Lucas Veríssimo, mas essa questão da lesão é algo que a diretoria do Flamengo ainda avalia, porque foi uma lesão muito grave, né? E o Lucas Veríssimo está voltando agora, né? Voltando a ter uma sequência de jogos agora. O Lucas Veríssimo tem o desejo de voltar para a seleção brasileira, de se firmar na seleção brasileira, por isso ele quer jogar mais. Eu sei que o Flamengo também monitorou o Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, que está com o contrato terminando agora. Outros clubes do futebol brasileiro também consultaram. Soube que não tem negociação nenhuma aberta, mas que houve uma consulta do Flamengo
pela situação do Bruno Mendes, o zagueiro do Corinthians. Como eu falei para vocês, o Sampaoli está atrás de zagueiro para o Flamengo. Apesar disso, gente, a prioridade é resolver logo o meio-campo, né? O Flamengo quer tentar resolver o mais rápido possível a situação do Alan e do De La Cruz. Vamos ver, é possível que essa semana a gente tenha alguma novidade em relação a essas duas negociações, porque o Flamengo quer resolver o quanto antes o meio-campo. O Flamengo entende que é prioridade máxima neste momento. Depois a gente fala um pouco mais sobre o mercado da bola, mas vamos falar sobre o jogo ainda, né? Porque a torcida do Flamengo se frustrou e vaiou todo mundo. Vaiou, inclusive, o Thiago Maia quando foi substituído. Mas o Jorge Sampaoli saiu em defesa do Thiago Maia. Ele foi questionado sobre o Vitor Hugo, sobre o Thiago Maia, e ele disse o seguinte: o Thiago Maia é um jogador que nos dá muito sacrifício, muita entrega, muita luta. Eu considero um pouco injusta as vaias para um jogador que, para mim, deixa tudo dentro de campo. Então, o Sampaoli rasgou elogios aí ao Thiago Maia, a entrega do Thiago Maia, e realmente o Sampaoli gosta muito do Thiago Maia, especialmente do que o Thiago Maia entrega na parte física, tá? A gente tem essa informação que a comissão técnica entende que o Thiago Maia é um dos poucos jogadores do elenco que tem muita imposição física, e por isso ele é um jogador tão utilizado assim pelo técnico Jorge Sampaoli. Outras declarações do Sampaoli falou sobre a torcida, né? Falou que a preocupação da torcida é sempre quando o time ganha. Ganhar é uma obrigação. O jogador também pensa o mesmo e muitas vezes joga no ritmo do torcedor. E isso é o que muitas vezes complica o jogo. Aceleração, perda, frustração. Então, o Sampaoli chamou a atenção dos jogadores para não jogarem no ritmo da torcida, porque, segundo ele, isso acaba atrapalhando. Quero saber qual é a opinião de vocês. Eu sei que vocês estão revoltados com o jogo de hoje, porque foi um jogo muito fraco, coletivamente, individualmente. Né? Todo mundo muito mal, exceto pelo Matheus Cunha, que, na minha opinião, no segundo tempo fez defesas importantes, defesas que ajudaram o Flamengo a não perder esse jogo. Né? Ajudaram o Flamengo a não perder esse jogo. Essa é a verdade, porque no segundo tempo o Cruzeiro foi superior. E o Sampaoli também falou sobre vontade. Ele disse que, na opinião dele, não falta vontade dos jogadores. Ele diz que os jogadores estão colocando muita vontade. O que falta para ele é contundência. E na opinião dele também, ele disse o seguinte: quando eu cheguei aqui, era um time muito frágil defensivamente. Hoje não é. Temos que resolver no campo ofensivo, na fase final. Então, mais uma vez, aí ele cobrando do time ser um time mais efetivo no ataque. Que loucura. Bom, Flamengo folga neste domingo, se reapresenta na segunda-feira para iniciar a preparação para o jogo contra o Fluminense, na quinta, jogo decisivo pela Copa do Brasil, jogo importantíssimo, tá? E o Arrascaeta ainda é dúvida. O Flamengo trabalha para tentar ter o Arrascaeta nesse jogo e o Everton Ribeiro também. Jogadores que fazem muita falta, né? Fazem muita falta mesmo. Vamos ver. O Arrascaeta e o Varela estão pré-convocados para a seleção uruguaia. A convocação final vai sair no dia 2 de junho, tá? E aí a gente vai saber se eles estarão ou não estarão à disposição da seleção uruguaia, especialmente o Arrascaeta, que vem enfrentando alguns problemas físicos e fazendo muita falta no Flamengo. O Arrascaeta está fazendo muita falta mesmo. Everton Ribeiro, a chance é pequena do Everton Ribeiro estar à disposição contra o Fluminense, mas o departamento médico do Flamengo trabalha para conseguir ter o Everton Ribeiro à disposição. A gente só vai poder falar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Sobre essa situação. Bom, galera, por hoje é só. Queria agradecer demais aqui a participação de vocês. Pedir também que vocês deixem o seu like, se inscrevam aqui no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês e estaremos aí ao longo dos próximos dias trazendo todas as novidades do Flamengo para vocês. Beleza? Grande beijo para vocês e tchau, tchau.